Todos os dias há um crime novo. Novo cenário. Novos suspeitos. Novas pistas. Sudocrime, o novo jogo do Observador. Descubra quem foi com a lógica do Sudoku e faça justiça pela sua cabeça. Na secção Jogos em observador.pt ou na app. E o livro com 100 jogos já em pré-venda. Hora. Boa noite, o meu nome é Rita Lourenço. Vamos às notícias na Rádio Observador. O Ministério Público vai instaurar um inquérito ao atropelamento em Albufeira. O objetivo é averiguar as circunstâncias do atropelamento na zona da Oura e apurar eventuais responsabilidades. Em causa, o acidente da última madrugada em que um condutor de 35 anos ultrapassou as barreiras de segurança e atropelou várias pessoas. O suspeito, que tentou fugir a pé, acabou por ser detido pelas autoridades e, no momento da detenção, acusava uma taxa de álcool no sangue de 1,29, um valor bastante acima do limite legal. O condutor está indiciado pelos crimes de ofensa à integridade física qualificada, condução sob efeito de álcool e condução perigosa. 117 mil jovens já beneficiaram de isenção de IMT e imposto de selo para a compra da primeira habitação. O anúncio foi feito há pouco pela Ministra da Juventude, Margarida Balseiro Lopes, na Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide. Mais de 40 mil jovens compraram casa com isenção de IMT desde fevereiro, um aumento de 50% em 6 meses. Quanto aos cheques psicólogo e nutricionista, subiram de 34 mil para 56 mil em mês e meio, uma medida que Margarida Balseiro Lopes reconhece que estava aquém das expectativas e, por isso, admite que foi preciso alterar os critérios de acesso para conseguir este crescimento. A Ministra da Juventude lembrou ainda que o Governo deixou de discriminar os jovens em função das habilitações no IRS Jovem e que isto fez com que já mais de 900 mil portugueses beneficiassem do IRS Jovem. Falamos agora do INEM, a reunião marcada para amanhã, que vai juntar a Ministra da Saúde, técnicos e o Presidente do INEM, está a ser encarada como decisiva para tentar acabar com o clima de guerra interna em que o Instituto vive há meses. Uma situação que já levou o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar a convocar 2 dias de greve para setembro. Com motivo da paralisação, estão as divergências profundas com o Conselho Diretivo do INEM, liderado por Luís Cabral, relativamente às medidas para a reforma do organismo. Mais especificamente, a substituição das ambulâncias de suporte imediato de vida por viaturas ligeiras e a alocação das ambulâncias de emergência médica aos hospitais. A função da Ministra de mediar a relação antevê-se difícil. Por um lado, o sindicato exige a demissão de Luís Cabral e um recuo total do INEM nas medidas anunciadas nos últimos meses. Já o Presidente do INEM rejeita estas alegações e insiste que as medidas anunciadas trazem vantagens. A pressão fica assim do lado de Ana Paula Martins, uma vez que Rui Lázaro admite que a greve ainda pode vir a ser desconvocada caso o Governo vá ao encontro das reivindicações. A contribuir para esta fricção, o sindicato vai ainda avançar com uma queixa-crime contra Luís Cabral e está a ponderar fazer o mesmo em relação à Ministra da Saúde. A informação foi revelada ao Observador pelo Presidente do sindicato, Rui Lázaro. Em causa estão declarações que atribuem ao sindicato alegados interesses políticos que estarão a influenciar a forma como os dirigentes se posicionam publicamente sobre os problemas do INEM. A criminalidade geral subiu 10,9% no Porto e 2,9% em Lisboa. Setúbal foi a exceção, com uma queda de 7,4%. Os dados provisórios da Direção Nacional da PSP avançam ainda que a criminalidade violenta e grave diminuiu mais de 8%. No entanto, os crimes detectados pela proatividade policial representaram um aumento de mais de 17%. O presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, Francisco Rodrigues, diz à Rádio Observador que, apesar de estar satisfeito com a descida desta criminalidade violenta, o mais preocupante neste momento é o aumento nos últimos meses da prática de crimes através de instrumentos como armas de fogo. Para assistir nestes últimos meses à prática de crimes inseridos dentro dessa tipologia da criminalidade violenta e grave, fazendo recurso a instrumentos como sendo arma de fogo, que não assistíamos com tanta frequência há uns anos atrás.
O presidente do OSCOT diz ainda que o que é prioritário para diminuir os valores de criminalidade em Portugal é a prevenção. Eu acho que a gente deveria concentrar muito a nossa atenção na prevenção, dar mais atenção àquilo que os técnicos, que são os elementos das forças e serviços de segurança, muitas vezes dizem e defendem relativamente a novas políticas, a formas diferentes, as estratégias diferentes de atuação e, acima de tudo, dar uma maior atenção à falta de recursos humanos. O coronel Francisco Rodrigues, em declarações à Rádio Observador sobre os dados provisórios da Direção Nacional da PSP. A pedido dos Estados Unidos, a Ucrânia concordou em suspender os ataques a Moscovo durante a visita de uma delegação de alto escalão norte-americana. A imprensa internacional afirma tratar-se da visita de John Ratcliffe, o diretor da CIA, os serviços secretos de informação dos Estados Unidos. Na análise do Gabinete de Guerra, o especialista em relações internacionais João Albuquerque afirma que a visita pode ser meramente exploratória, porém não descarta a hipótese de se tratar de um sinal de abertura de Vladimir Putin. Em momentos em que Putin sente alguma maior pressão por parte da comunidade internacional e dos Estados Unidos sobre a ação que leva a cabo na Ucrânia, dá sempre um sinal de indicadores de que poderá estar próximo de alguma negociação. Obviamente temos agora um novo diretor da CIA e esta é a primeira viagem que faz a Moscovo e, portanto, isto pode exclusivamente ter um sentido meramente exploratório e de, eventualmente, qualquer tipo de estabelecimento de relação com a sua contraparte. Eu acho é que os Estados Unidos aprovaram há não muito tempo um novo pacote de sanções à Rússia e, de certa maneira, há necessidade de acelerar o processo negocial e de exercer pressão para que a Rússia modifique a sua disponibilidade para se sentar à mesa das negociações. A análise de João Albuquerque, especialista em relações internacionais, sobre a visita do diretor da CIA à Rússia. Morreu Dolly Parton, a lendária cantora, compositora e empresária norte-americana, tinha 80 anos. A morte foi confirmada pelo sobrinho num vídeo publicado no Instagram da cantora norte-americana. Os problemas de saúde da artista foram tornados públicos em 2025, depois de a cantora ter cancelado alguns concertos previstos para esse ano devido à necessidade continuada de tratamentos. Dolly Parton passou pela música, cinema e dedicou-se ainda a causas sociais, como explica a Marta Caramelo Nobre. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. A cantora country nasceu a 19 de janeiro de 1946. Dolly Parton iniciou a carreira cedo e rapidamente transformou a infância difícil que viveu no ponto de partida para escrever mais de 3.000 canções. Todos a conhecemos pelo clássico Jolene. O que muitos não sabem é que compôs também o I Will Always Love You, que foi depois imortalizado por Whitney Houston. Mas além disto, é a voz de um dos duetos mais icónicos da história da música, Islands in the Stream, gravado com Kenny Rogers em 1983. A canção, escrita pelos Bee Gees, devia ser um tema de Rogers, mas a solo não estava a correr bem. Dolly Parton entrou no estúdio por acaso e gravou a voz e acabou por transformar esta música num fenómeno mundial no topo das tabelas pop. Mas a apelidada Rainha do Country é também um dos ícones que marcou a geração do pop atual. Influenciou várias artistas, como foi o caso de Miley Cyrus, de quem é madrinha. Já com a Beyoncé chegou mesmo a colaborar em 2 músicas, neste caso do álbum Cowboy Carter, o melhor álbum de 2024 dos Grammys, mas o sucesso foi também para além dos palcos. Dolly Parton também se dedicou a temas da sociedade. Em 2020 financiou a investigação da vacina Moderna, uma das vacinas do Covid, e com um estilo inconfundível, um humor afiado e uma capacidade rara de unir vários tipos de públicos. Dolly Parton deixa-nos hoje com um legado de 6 décadas. Marta Caramelo Nobre sobre a vida e carreira de Dolly Parton morreu hoje aos 80 anos. Em reação à morte da artista, o presidente dos Estados Unidos da América deu ordens para que todas as bandeiras norte-americanas fiquem a meia haste durante toda a semana. Ainda no internacional, os Estados Unidos da América pretendem revogar os vistos de até 200.000 estrangeiros que solicitaram asilo no país. A medida surge no âmbito das políticas de imigração mais rigorosas de Donald Trump. Em causa estarão as pessoas que entraram no país com vistos de turismo ou negócios e mais tarde terão solicitado asilo para permanecerem nos Estados Unidos da América. Através de uma publicação na rede social X, a Casa Branca referiu-se ao facto como a maior revogação de vistos da história do país. O Departamento de Estado
deputado enfatizou ainda que a medida seria implementada gradualmente. Este foi o ponto final deste Jornal da Uma. A informação estará de regresso à 1h30 com a síntese de notícias do Hugo Fortunato Oliveira. Este programa tem o apoio de BetClick.